A catequese mais completa sobre Sagrada Escritura acabou de chegar para você. No encontro de hoje, nós iremos tirar todas as dúvidas a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta, que nos direciona, que nos traz a verdadeira fonte da felicidade. Desde já, deixa o like, se inscreve no canal e presta muita atenção. Prepara papel, prepara a caneta, porque depois desse encontro você não terá dúvida nenhuma a respeito da palavra de Deus. Então vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse encontro, mas seja muito bem-vindo. Eu sou Giovanni Romão, sou catequista há 17 anos e você está no segundo encontro do Alicerce Católico. Uma jornada completa de aprofundamento de catequese para que você não perca mais nenhum tipo de conteúdo a respeito da fé católica e para que você consiga viver com radicalidade e com muita alegria tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou através da igreja. Antes de começarmos, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 21. É através dessa meditação que nós vamos mergulhar nesse mundo maravilhoso que se chama a Bíblia Sagrada. E a palavra diz assim: Naquela ocasião, com o júbilo do Espírito Santo, disse: Eu te dou graças, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, essa foi a sua escolha. Tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho decida revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos prestar bem atenção nesses breves versículos que Jesus deixa para nós. Jesus ele está fazendo uma oração de júbilo, uma oração de louvor e está agradecendo ao Pai, porque toda a riqueza da revelação ele escondeu para aquelas pessoas que eram tidas como sábias, como intelectuais, e escondeu de todas elas e revelou para as pessoas simples, para as pessoas pequenas e para pessoas que têm um coração de criança. E qual que é a verdadeira mensagem que Jesus está nos trazendo nessa palavra? Que é necessário que nós sejamos crianças para entendermos profundamente aquilo que Ele quer nos revelar. É através da humildade e da obediência à palavra de Deus, sem arrogância, que faz com que nós sejamos completamente impactados por essa riqueza que é conhecer a Deus. Então, nós hoje vamos falar sobre Bíblia, mas nós precisamos ter isso em mente, que é através desse coração simples, dessa infância espiritual, que Jesus nos revela toda a sua riqueza e toda a profundidade que é contida através da palavra dele. E com esse coração de criança, nós iremos agora mergulhar no depósito da fé. O que é que significa o depósito da fé? Isso não é nada mais, nada menos do que colocar toda a nossa confiança em algo, ou melhor, em alguém. A fé cristã
católica, apostólica, romana é alicerçada em uma única pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Já que a nossa fé e todo o depósito dela é pautado numa única pessoa, que é Jesus, nós precisamos entender, antes de entrar no mundo do que é a Bíblia, como que funciona essa dinâmica da revelação. Nós percebemos que antes da Bíblia ser um livro completo, que contém todas as verdades salvíficas para o homem, nós precisamos entender que antes dessa Bíblia existir, existiu uma pessoa. E tudo aquilo que a Sagrada Escritura comunica, ela comunica porque Jesus transmitiu ela às pessoas, e antes de Jesus transmitir, Deus já falava no meio de um povo. É isso mesmo. Deus, ele falava com as pessoas através do povo escolhido de Israel. Esse povo que foi formado desde os patriarcas com o chamamento de Abraão, passado por Isaac, Jacó, onde é formado as 12 tribos, e depois esse povo peregrina durante 40 anos com Moisés rumo a Canaã. Então nós percebemos que antes mesmo de Jesus se encarnar, Deus ele falava conosco. Isso é o encontro que nós vimos na semana passada, das manifestações em que Deus se comunica com a humanidade. Mas, já que Jesus é a plenitude da comunicação divina, nós percebemos que na pessoa dele, ele tem uma autoridade que é dele mesmo. É uma autoridade divina. Fosse transmitida a 12 homens. E quando Jesus envia os 12 dizendo: quem vos recebe a mim recebe, e quem vos rejeita a mim rejeita, ele está trazendo para si, para os 12, e comunicando para eles toda a autoridade que ele mesmo recebeu do Pai. Essa autoridade, ela é comunicada porque o Espírito Santo unge esses homens e dá, através de Jesus, tudo aquilo que o próprio Jesus recebeu do Pai. É isso que nós acreditamos quando nós vemos um sacerdote, quando nós vemos um bispo, porque é através da ordem, dessa ordem de Jesus presente no sacramento, em que essa autoridade ela perpetua a missão de Jesus. Mas antes de falar disso, nós precisamos entender que Jesus ele é uma única fonte de autoridade. E essa autoridade, que é única, ela é transmitida de outras maneiras. A primeira, como eu acabei de falar, ela é transmitida quando Jesus dá aos 12 essa autoridade, e também quando ele comunica essa palavra através da experiência que esse povo viveu no Egito e durante todo o percurso do Antigo Testamento. É isso mesmo. Antes de nós termos uma Bíblia compacta, hoje linda, maravilhosa, não é? De 73 livros, nós percebemos que foram as experiências de um povo que foi exilado, que foi escravo, que passou por diversas experiências com Deus e que também sofreu na carne. Essa palavra, antes de ser redigida, ou seja, antes dela ser escrita, ela foi vivida. E essa experiência viva, a igreja chama de tradição. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que antes da Bíblia existir, nós temos uma tradição. E é através dessa tradição do povo que fez uma experiência com Deus e também dos discípulos que tiveram uma experiência com Jesus, de toda a palavra proferida por ele, de todas as experiências vividas com ele, nós cremos que a tradição ela está em pé de igualdade com a palavra de Deus. E o que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a tradição escrita de um povo que antes de redigi-la,
eles viveram. Por que é importante falar isso? Porque a Igreja Católica e toda a nossa fé, ela é pautada numa pessoa. Por mais que a Bíblia seja a palavra de Deus revelada, nós somos a religião de uma pessoa. E essa pessoa, primeiro, experienciou, tocou, viveu conosco. E depois que viveu conosco, depois que essa experiência foi compartilhada com a igreja, Jesus dá essa autoridade que é do Pai aos 12. E é através dela que nós entendemos que existe um magistério. E é através desse magistério que surge a Sagrada Escritura. Olha o que o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas e que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob inspiração do Espírito, eles têm Deus como autor. E nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Ou seja, toda a palavra contida na Bíblia, ela foi de autoria divina. E Deus se utilizou de homens que, inspirados pelo Espírito, comunicou aquilo e somente aquilo que Deus queria. Então, por mais que o povo tenha vivido todas as experiências ao longo da história, Deus se utilizou dessa história para deixar para nós um caminho. Isso é a Sagrada Escritura. Só que nós entendemos que nessa autoridade, que é uma só, ela não tem a sua plenitude somente na Bíblia, mas também na tradição, que é dividida em dois tipos. Nós temos a tradição oral e a tradição escrita. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 76 e 77, diz o seguinte: a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, se fez de duas maneiras. Primeira, oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Antes de explicar a segunda, é importante nós entendermos essa tradição oral. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela contém verdades salvíficas para nós, ela nos alimenta, ela nos edifica, sim. Só que nem tudo aquilo que Deus quis comunicar está escrito. Ou seja, todas as experiências que Jesus fez com os 12 apóstolos é de tradição oral. E essa tradição oral, ela faz com que nós não nos prendamos somente naquilo que está escrito, porque Jesus tocou, Jesus cheirou, Jesus abraçou. Jesus teve várias experiências com os apóstolos que não foram relatadas na Sagrada Escritura. O último versículo do Evangelho de São João deixa muito claro: se fosse possível redigir tudo aquilo que o Senhor fez, não caberiam bibliotecas no mundo. Ou seja, essa riqueza das experiências nós só conseguimos encontrar através da tradição. É por isso que a igreja não tem somente a Bíblia como fonte única de autoridade. A fonte de autoridade é uma só, mas ela
ela forma um tripé: Bíblia, tradição e magistério. E também a tradição por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então, essa tradição, ela é também comunicada através das palavras vividas por Jesus e também ao longo da história do povo de Israel. Isso é tradição. Giovanni, agora me diz, se a tradição antecede a Bíblia e a Bíblia ela é fruto da igreja, por que nós precisamos de um magistério? A igreja realmente é esse arcabouço de descobrir, isso é verdade, isso não é? Não funciona bem assim. O que é o magistério? O magistério, ele age para dar rumo e declarar quais são as verdades que foram comunicadas por Jesus. Então, o magistério, ele está a serviço de interpretação da Bíblia e também da tradição. E por que a igreja coloca como uma única fonte de autoridade o magistério para que ela interprete? Porque foi o próprio Jesus que deu. Jesus disse: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E através do sacramento da ordem, nós percebemos que os homens confiados, ou seja, os apóstolos, e essa sucessão apostólica é a única capaz de interpretar corretamente tudo aquilo que Jesus comunicou ao longo da história, através da igreja. E o magistério faz o simples trabalho, que na verdade não é simples, é gigantesco, de organizar todo o sistema em que Jesus se revelou, dando uma autenticação clara daquilo que nós devemos crer. Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Esse simples organograma que eu coloquei aqui com as setinhas é exatamente um caminho que a ciência faz através das experiências científicas. Ou seja, tudo aquilo que a ciência analisa para dizer se uma experiência ela é validada, para ela colocar a mão ali e provar que existe qualquer tipo de doença, ou então qualquer tipo de cura, qualquer experiência científica, ela segue esse organismo. E como que funciona? Toda experiência científica, ela passa por uma observação e depois por uma revisão. Essa observação e essa revisão, se nós formos fazer uma analogia com a igreja, significa exatamente a experiência. A própria ciência identifica que, para validar uma dúvida e dar um resultado concreto, esses dois primeiros passos precisam estar plenamente validados. Essa experiência, depois de validada, gera hipóteses para depois virar um plano de ação e dar o resultado final. Se a gente fosse fazer uma analogia com a igreja, a Sagrada Escritura passou os fundamentais, sim. A observação e a revisão aconteceu com esse povo que viveu com Deus, que sentiu Deus, que caminhou com Deus e que depois se plenificou na pessoa de Jesus. Ou seja, isso é uma tradição. Então, da mesma forma que a igreja valida que existe uma tradição para se basear nos estudos espirituais, a própria ciência faz a mesma coisa. Depois que é validada toda essa experiência, toda essa tradição, é que surge um plano, o caminho para nós definirmos se aquilo está correto ou não.
Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel e com a pessoa de Jesus. Eles viveram com Deus, eles sentiram Deus, e depois que fizeram essas experiências, eles validaram todo o resultado. E na verdade, quem é que faz essa validação é a própria igreja, que é guiada pelo Espírito Santo. Essa igreja que nós entendemos como magistério. Olha o que eu escrevi aqui embaixo. O mesmo aconteceu com a Sagrada Escritura. Ela é organizada na experiência de um povo escolhido por Deus ao longo do tempo. Toda essa experiência não documentada nós chamamos de tradição, uma das linguagens que o Senhor utilizou para se revelar. O mesmo aconteceu com os apóstolos. E eu afirmo novamente, aqui embaixo, a Sagrada Escritura é fruto da tradição e ambas se completam. Como afirma São Paulo: portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então nós percebemos que na igreja primitiva, quando Pedro, Tiago, André, Paulo faziam a experiência de comunicar às comunidades a palavra viva de Jesus, nós percebemos que nem tudo aquilo que eles escreveram nas cartas contidas ali no Novo Testamento abordavam exatamente aquele modo de vida operante que eles tinham nas comunidades. Isso é tradição. É por isso que ela, junto com a Sagrada Escritura, ela se complementa. Mas vamos adiante. Inspiração e inerrância, a autoria divina e humana da Bíblia. A Constituição Dogmática Dei Verbum, ela é o principal documento sobre Sagrada Escritura escrito no Concílio Vaticano II. E ela diz que a palavra de Deus, a Bíblia, escrita e inspirada pelo Espírito Santo, tem o próprio Deus com o autor. Mas olha esse xizinho aqui que eu coloquei. A Bíblia não tem o propósito de ser um livro científico, de mitologia ou de história comum. Gente, isso é importantíssimo entender. A Bíblia, ela não tem interesse nenhum de ser um livro histórico, de ser um livro científico ou de ser um livro de mitologia. A Sagrada Escritura tem o único objetivo de comunicar toda a revelação divina. Por mais que nós percebamos realidades históricas que coincidem com aquilo que os autores sagrados escreveram, nós precisamos entender que ela existe uma maneira de ser interpretada. Ela existe um caminho que nós precisamos seguir, porque se a gente tira uma palavra, um contexto, nós cometemos um erro gigantesco de entender que a Bíblia foi escrita com outros olhares. Ela não tem esse objetivo. A Bíblia tem o objetivo de comunicar toda a revelação divina que foi transmitida para um povo e consolidada em Jesus e nos apóstolos. Então aqui, só para reforçar aquele parágrafo 105 a respeito da Sagrada Escritura. Deus escolhe autores que viveram em diferentes épocas, usando sua inteligência e experiência para escrever aquilo e somente aquilo que Deus queria. Quando você for pegar a Sagrada Escritura e você ver que existiram ali palavras como Deus mentiu, Deus pediu guerras, Deus mandou matar crianças, nós somos muito julgados pela religião cristã de entender que Deus lá no Antigo Testamento era um genocida. Quando os autores sagrados colocam essas palavras, ele está se equivocando para validar, usando o nome de Deus, para uma ordem dada diretamente ao povo. Ou seja,
Quando Deus é chamado de mentiroso ou de genocida, por mais que os autores sagrados foram inspirados pelo Espírito Santo, em alguns momentos eles cometem equívocos, porque não é da natureza divina ser mentiroso ou ser genocida. Eles simplesmente pegam essas afirmações e colocam Deus no meio para validar ali a sua ideia central, tá? Segundo ponto, verdades salvíficas. Afirma sem erro e com fidelidade as verdades de salvação para o homem. Então aqui nós percebemos que tudo aquilo que nós precisamos entender a respeito de salvação, que é a centralidade das Sagradas Escrituras, ali sim ela está em perfeita consonância com o objetivo da Sagrada Escritura. Ela quer nos conduzir a Deus para que nós sejamos e vivamos com Ele perfeitamente, tanto aqui quanto na eternidade. A Sagrada Escritura precisa ter relação direta com a tradição e não pode ser separada dela, tá? Então, da mesma forma que a Sagrada Escritura é fruto da tradição, ela precisa ser interpretada pela igreja. Que é o quarto ponto que eu coloquei aqui. E nós percebemos que existe no quinto ponto aqui uma tipologia. O que significa tipologia? Existe uma unidade. Tudo aquilo que foi comunicado no Antigo Testamento nós entendemos como sombra daquilo que foi realizado no Novo. Então, por mais que as verdades contidas no Antigo Testamento estavam de difícil entendimento, nós percebemos que ela foi completamente explicada na pessoa de Jesus. E aqui vai o verdadeiro ponto desse encontro. A verdadeira chave para que você compreenda a Bíblia por completo se chama Jesus Cristo. Se você não enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento, é bem provável que a sua interpretação esteja equivocada. Porque tudo aquilo que o Velho Testamento comunicou, ele foi plenamente realizado no Novo, quando Jesus se manifesta, se encarna e passa pela sua paixão, morte e ressurreição. Agora vamos entender aqui o cânon. O que é o cânon? É a composição dos livros da Sagrada Escritura. Mas vamos recapitular um pouco aqui. Nós falamos de alguns aspectos importantes. O primeiro, você precisa ter muito claro, você como católico, que a Bíblia é fruto da igreja e que essa igreja gerou esse livro maravilhoso que nós temos. E antes de ser gerado para nós, ele passou por uma experiência, que foi a tradição oral. É por isso que o nosso alicerce da Sagrada Escritura, ele passa por isso. Tradição, Sagrada Escritura e magistério. Todo mundo precisa ter pleno conhecimento disso, porque é através desse tripé que nós formamos toda a nossa fé. A igreja, ela ficou por um processo de praticamente 400 anos para ter o cânon que nós temos hoje, de interpretações, de respostas às heresias. Vocês vão perceber ao longo do curso que houveram várias pessoas, várias ideias que foram contra aquilo que Jesus estava dizendo ao longo do período patrístico, por homens que se equivocaram na interpretação da Sagrada Escritura. E quem nos protege disso é o magistério. E a Bíblia, como documento escrito, ele precisa ser interpretado.
E quem faz essa interpretação é a igreja, ou seja, o bispo de Roma, em comunhão com todos os demais bispos que formam um colegiado apostólico, é que pode fazer essa interpretação. E ele interpreta mediante aquilo que foi vivido na tradição oral, ou seja, nos costumes, nos hábitos, aquilo que foi deixado e que não foi redigido, e também pelas experiências que o povo de Israel viveu. Então esse é o tripé: magistério, tradição e sagrada escritura. E qual que é o pilar fundamental para que a gente entenda isso? Ter um coração de criança. Nós estamos na igreja para obedecer. Você que é filho, você que é filha, você está na igreja com um único objetivo: obedecer a Deus e fazer a vontade dele. E ele comunicou isso através do corpo apostólico, que tem a mesma autoridade que foi recebida por Jesus. Ok? Queridos, antes da gente continuar explicando sobre o cânon, é importantíssimo que você, como católico, antes de você ler a Bíblia, você precisa ter uma mentalidade católica, tá? É por isso que parece loucura o que eu vou falar, mas quando eu dou os meus encontros de catequese para jovens, para adultos, ou para quem chega perguntando para mim por onde começar, Bíblia, catecismo, livros espirituais, a primeira coisa que eu recomendo é o catecismo, antes mesmo da Bíblia. Por que eu primeiro recomendo o catecismo? Seja esse amarelo, seja o catecismo romano, ou outros catecismos, catecismo do Concílio de Trento, etc. Porque nós precisamos entender como que Jesus organizou essa metodologia de ensino. Porque se a gente for diretamente para as Sagradas Escrituras, muitas vezes nós vamos ficar confusos, fazendo a nossa própria interpretação. Por que nós iremos fazer a nossa própria interpretação? Porque a Bíblia, diferente de outros livros, ela é uma biblioteca em si mesma. E existem verdades ali que são difíceis de serem compreendidas. E se você não tiver um direcionamento, você pode cair no erro. Desculpa aqui os meus irmãos evangélicos, mas eu estou na minha casa. Se eu não estiver na minha casa, que é a igreja, e defender aqui aquilo que a igreja pensa, de nada vale. Mas essa quantidade de denominações evangélicas que estão presentes no Brasil, muitas vezes acontece por uma má interpretação da Bíblia. Você entende? Então, nós precisamos ter uma mentalidade cristã correta, católica, e entender como que funciona esse organismo. Até porque, se você for pegar o catecismo ou os demais, ele estará organizado ali com várias passagens bíblicas a respeito daquele tema. É só você ler as notas de rodapé ou os resumos, você vai perceber que a Bíblia está contida ali o tempo inteiro. A gente é julgado por não ler a Bíblia, mas na verdade a Bíblia está entranhada no catolicismo romano. É por isso que, em primeiro lugar, eu recomendo a leitura do catecismo para depois ir para a Bíblia. Fica tudo mais fácil. E é um conselho que eu dou para vocês. Nós católicos temos a Bíblia com 73 livros. Como que a Bíblia é organizada, Giovanni? Ela é organizada em grupos, tá? Então, cada grupo da Bíblia tem um nome correspondente a ele. Então, nós temos lá os 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco. Depois, nós temos os livros históricos, nós temos os livros deuterocanônicos, os livros proféticos,
os livros sapienciais, tudo isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, um livro histórico que é os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e depois as cartas católicas e fechamos com o Apocalipse. E são exatamente nos livros deuterocanônicos, que são 7: Sabedoria, Judite, Baruque, Tobias, primeira e segunda Macabeus e também o livro de Eclesiástico, que existe essa diferença da Sagrada Escritura protestante. Por que isso aconteceu? Porque é o seguinte, a primeira Bíblia, ela foi a Bíblia Tanakh, ou seja, Bíblia chamada também de texto masorético. Ela foi usada por Jesus na língua hebraica, base do Antigo Testamento judaico, herdada pela igreja como antiga aliança. Essa Bíblia Tanakh, ela foi utilizada pelo povo de Israel e foi escrita a partir do século 6 a.C., durante o reinado do rei Josias, com o povo que estava sendo exilado no exílio da Babilônia. Então, qual que era o pensamento desse povo? A tradição, ela foi sendo consolidada ao longo do tempo pelas experiências que esse povo de Israel teve. E para que ele não perdesse identidade, a Bíblia ela foi escrita para preservar tudo aquilo que esse povo viveu. Na época, a língua que foi a língua materna desse povo era a língua hebraica. É por isso que a Tanakh é chamada de Bíblia dos Judeus, porque veio da experiência de um povo exilado no exílio da Babilônia a partir do século 6 a.C., que organizou todos os pensamentos e todas as experiências desse povo que caminhou junto com Deus. E ela foi escrita na língua hebraica. Sendo escrita na língua hebraica, nós temos uma grande diferença após a colonização de Alexandre o Grande, que traz a língua grega para a cultura daquele povo de Israel. Quando a língua grega chega, outros livros foram escritos, mas que estavam em plena consonância com o pensamento judeu. E foram textos escritos a posteriori. Alexandre o Grande, ele colonizou ali a terra da revelação divina por volta do século 3, metade do século 3 ao século 4 a.C. Quando ele consolidou a língua grega, a Sagrada Escritura foi sendo escrita por um povo que também viveu experiência com Deus, só que não mais na língua hebraica, e sim na língua grega. É o surgimento do povo dos Macabeus, de Tobias, de Judite, de Esther. E essa nova cultura grega deu origem à Septuaginta, ou seja, toda a experiência que o povo de Israel viveu do século 6 ao século 4, escrita em hebraico, foi traduzida para o grego e teve um acréscimo de mais 7 livros de pessoas que continuaram tendo experiência com Deus antes de Jesus Cristo. Então, quando esse povo faz essa experiência com Deus na língua grega, essa língua trouxe mais 7 livros. E é exatamente aqui que está a diferença.
A Septuaginta, escrita em grego, foi a Bíblia utilizada nos discursos de Jesus e na composição dos livros do Novo Testamento pelos apóstolos. Então, quando Jesus ele completa com a sua ascensão aos céus, a sua revelação, os apóstolos se basearam na Bíblia grega para escrever às comunidades católicas tudo aquilo que Jesus comunicou. Então, é exatamente por isso que a igreja tem um cânon mais expandido que os evangélicos. E sem contar, é claro que, por exemplo, quando Jesus ele consolida a sua revelação e os apóstolos escrevem a Sagrada Escritura partindo do grego, o grego também era uma língua presente no Império Romano. E mais tarde, lá no século III e depois ali no início do século IV, surge a Vulgata. O que é a Vulgata? A Vulgata é uma tradução dos textos do hebraico e do grego para a língua latina. São Jerônimo, que foi o grande responsável por essa tradução, conviveu com povos judeus, conviveu com toda a cultura grega, ele pegou todo o compilado das Sagradas Escrituras e ao longo desses estudos ele traz ali, a pedido do Papa São Damaso, uma nova tradução que vai ser expandida para toda a igreja, que é a Bíblia Latina, a Bíblia Vulgata. Então nós temos três composições da Sagrada Escritura: a Tanakh, a Septuaginta e a Vulgata, que é a Bíblia Latina. Só para vocês consolidarem o conteúdo. E aqui foi a composição e a definição do cânon segundo a história da igreja. Quais foram os critérios utilizados para o Antigo Testamento? O uso de Jesus e dos apóstolos, direto da Septuaginta, e a harmonia com o Novo Testamento, consonância completa com o Evangelho e a pregação apostólica. Ou seja, todos os livros inspirados do Antigo Testamento, eles foram consolidados como livros inspirados a partir do Novo. Ou seja, nós percebemos que existe uma organização completa ali. Aquilo que foi revelado no Antigo Testamento precisa estar contido no Novo. Um precisa estar em consonância com o outro. E o terceiro, o uso litúrgico universal. O livro precisava ser usado nos cultos das 5 grandes igrejas: Jerusalém, Antioquia, Bizâncio, Alexandria e Roma. Por que das 5 igrejas? Porque foram as 5 igrejas fundadas pelo apóstolo Pedro, o nosso primeiro Papa. Ou seja, a partilha do pão, a celebração litúrgica dos apóstolos precisava estar em consonância completa com aquilo que foi vivido por eles no período apostólico. E quais foram os critérios para o Novo Testamento? Origem apostólica, ou seja, eles precisavam ser escritos pelos apóstolos ou por pessoas que conviveram diretamente com eles, como por exemplo Marcos e Lucas. A ortodoxia, o conteúdo precisava ter harmonia com os ensinamentos de Jesus e dos 12, rejeitando doutrinas que negassem a ressurreição ou a encarnação. Livros com doutrinas estranhas são considerados apócrifos. É o caso do Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena. São livros que foram considerados fantasiosos pela igreja. Por mais que foram de pessoas que conviveram diretamente com os 12, eles traziam doutrinas completamente estranhas que era de confusão para o povo da época. E o uso litúrgico novamente. O uso universal nas assembleias litúrgicas do Império Romano, como mencionados anteriormente.
Lá em cima, no critério 1 do Antigo Testamento, eu coloquei o Concílio de Jamnia, no final do século I, ali nos anos de 90 a 100. Esse Concílio de Jamnia, ele é muito curioso, porque ele estabeleceu alguns critérios para dizer se o livro do Antigo Testamento ele foi inspirado por Deus ou não. Só que esse concílio, essa organização de pensamento, ela colocou alguns critérios para dizer se era divino ou não. Um deles era: o texto precisava ter sido escrito dentro da Terra Santa na língua hebraica. E quando Jesus nasce, ele fala em aramaico. E quando Jesus ele transmite essa autoridade aos 12, o objetivo pleno de interpretar as escrituras não é mais dos judeus, porque os judeus eles não creem em Cristo como verdadeiro Filho de Deus. Quem que é o responsável por interpretar as escrituras e dizer se é correto ou não? A própria Igreja Católica. Então, esse concílio de Jamnia colocou esses dois critérios. Precisava ser escrito na língua hebraica e precisava ser escrito dentro da Terra Santa durante o exílio da Babilônia. E foi exatamente esse concílio que Martinho Lutero e os outros reformadores se utilizaram para dizer que os 7 livros deuterocanônicos são considerados não inspirados por Deus. Quando na verdade não é. Porque se você for pegar o livro da sabedoria, por exemplo, 10:10, vai dizer lá a expressão reino de Deus. A centralidade da palavra que Cristo trouxe no Novo Testamento, nos Evangelhos, é sobre o reino de Deus. A doutrina da ressurreição contida ali no livro de Macabeus, a respeito daquela família que estava sendo martirizada por volta do século 100 a.C., foi escrito em língua grega, usando a Septuaginta, mas que consolidou perfeitamente a ressurreição de Cristo na Páscoa. Então você percebe que a linguagem mudou, mas a tradição e a maneira que Deus foi comunicando com o povo permaneceu. Então, o Concílio de Jamnia, ele é curioso porque foi feito pelos judeus, mas a autoridade plena de interpretar a Sagrada Escritura já não era mais deles, era da própria igreja. Aí aqui eu coloquei uma linha do tempo de fixação da Sagrada Escritura, do cânon bíblico que foi guiado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento nós temos o cânon palestinense e alexandrino, que é a Tanakh e a Septuaginta. No século I, no ano 50 ao ano 100 depois de Cristo, é a formação de todo o Novo Testamento, ou seja, dos 27 livros que nós temos até hoje. Do século I ao II, a circulação das cartas apostólicas e evangelhos pelas comunidades, o cânon de Muratori e carta de Santo Atanásio. O cânon de Muratori, na verdade, é um dos documentos mais antigos utilizados na era patrística, que consolida as cartas apostólicas originais escritas pelos apóstolos dentro das igrejas primitivas. E a carta de Santo Atanásio é exatamente a confirmação ali desse cânon de Muratori. No quarto ponto, no Concílio de Roma, o primeiro reconhecimento oficial do cânon bíblico pelo Papa São Damaso, que foi o Papa responsável para pedir que São Jerônimo se dirigisse à Terra Santa e estudasse ali o hebraico e o grego para consolidar a língua latina e trazer uma linguagem universal da Sagrada Escritura. E o Concílio de Hipona, que é a confirmação do cânon nas igrejas do norte da África, consolidando os 73 livros. Aqui no Concílio de Hipona nós percebemos uma forte influência já de Santo Agostinho, né? E lá na frente nós temos os concílios de Florença e Trento, que definem definitivamente o cânon com os 73 livros como nós temos hoje. Então nós temos
46 livros no Antigo Testamento, divididos em grupos: Pentateuco, Histórico, Profético, Sapienciais e Deuterocanônicos. No Novo Testamento, Evangelhos, Histórico, que é os Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Cartas Católicas e Apocalipse. Gente, depois de tanta informação, de tanto conteúdo acessível, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda nos comentários. Ficou alguma dúvida? Gente, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Acesse o grupo do WhatsApp. O link do WhatsApp está aqui embaixo para você receber esse material. Daqui a pouco eu vou mostrar o e-book para vocês. Vocês precisam entender que ser católico exige comprometimento, exige conhecimento, exige aprofundamento na palavra de Deus. É a primeira vez que eu estou dando um curso aqui, completo e gratuito, a respeito do que é a revelação divina. E hoje é um encontro muito rico, porque nós estamos falando daquilo que pauta a nossa fé, daquilo que pauta a nossa espiritualidade, que é a Sagrada Escritura. Então já manda para o seu amigo, já manda para a sua família, já manda para aquela pessoa que tem tanta curiosidade a respeito de Sagrada Escritura. Amém? Vamos seguir? Exegese e tipologia. Lembra que eu falei para vocês que o Antigo Testamento precisa se cumprir no Novo? Aqui eu vou dar alguns exemplos bem claros a respeito disso. Nós vemos ali na pessoa de Adão uma prefiguração da pessoa de Jesus, porque ambos nasceram sem serem corrompidos pelo pecado original e plenos da vontade divina intrínseca neles. Adão é o primeiro homem que prefigura Cristo, e o novo Adão é o que restaura o que foi perdido. Se no primeiro Adão nós fomos corrompidos pelo pecado, em Cristo nós fomos regenerados por ele. Nós temos também o Moisés e a lei, onde nós percebemos que após a revelação divina ter sido confirmada ali em Moisés, onde ele recebe as duas tábuas do Antigo Testamento que vai ordenar o povo a respeito da vontade divina, nós entendemos que na pessoa de Jesus Cristo ele consolida esses 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O deserto, que foi vivido também por Moisés, ele é uma peregrinação de 40 anos. Esse número 40 significa o tempo de uma geração, é um ciclo de vida, né? Esse número 40 representa para nós a nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste. Se aquele povo caminhou durante 40 anos rumo a Canaã, a terra prometida, lá no Antigo Testamento, através desse povo, hoje nós caminhamos agora com a igreja, também sendo alimentados pelo maná, que é a Eucaristia, para chegarmos um dia à pátria definitiva. E aqui existem outros exemplos. A circuncisão, que é a prefiguração do batismo, o maná, que é da própria Eucaristia, como eu acabei de falar. Eva, que também é exemplo de Adão, foi gerada e criada sem o pecado original. Nós temos também a presença de Nossa Senhora. E por último, as 12 tribos de Israel, que são consolidadas nos 12 apóstolos. Tudo isso para que vocês entendam que tudo aquilo que está presente no Antigo Testamento, ele se cumpre no Novo. Agora aqui, eu vou te dar um segredo, para que você não caia no erro de interpretar a Sagrada Escritura ao seu bel prazer. Para que você não seja arrogante, para que você tenha um coração de criança e para que você saiba entender como filho qual que é o pensamento que um católico precisa ter a respeito da Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia ela tem 4 sentidos. Se você não entender esses 4 sentidos,
vai ficar muito difícil de você fazer uma leitura da Bíblia de forma correta. E por que eu falo isso? Porque a gente vai colocar literalidade onde não tem, a gente vai colocar a verdade absoluta, onde na verdade era só uma metáfora. Não é assim. Então eu apresento para vocês agora os 4 sentidos da Sagrada Escritura. O primeiro é o sentido literal. Aquilo que está escrito realmente comunica aquilo que está querendo dizer. É quando Jesus se encarna, é quando Jesus ressuscita, é quando Jesus funda a igreja na pessoa de Pedro, é quando Jesus convive com as pessoas, é quando os profetas foram exilados no exílio da Babilônia, é o surgimento de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas menores. Isso é o sentido literal. O segundo sentido é o sentido moral. Ou seja, aquilo que está escrito me conduz a uma conduta. Ele precisa ser concretizado na minha vida. Quando a gente fala de 10 mandamentos, quando a gente fala dos 5 mandamentos da igreja, quando nós falamos de virtudes, de vícios, de graça, nós estamos sendo direcionados a uma conversão pessoal para caminharmos em direção a Jesus. Isso é o sentido moral. Então, todas as vezes em que nós entendemos que nós precisamos de um rumo, a igreja coloca ali dentro das Sagradas Escrituras esse caminho que nós precisamos trilhar para chegarmos ao conhecimento do Senhor. O terceiro sentido é o sentido alegórico. O que é lido move a compreensão de realidades mais profundas, desperta a fé e conecta o Antigo ao Novo Testamento. O que seria o sentido alegórico? É quando Jesus se utiliza de parábolas, é quando os profetas dão exemplos de catástrofes do Antigo Testamento, é quando os apóstolos advertem a respeito de realidades espirituais, como a tentação, o pecado, a astúcia de Satanás. São realidades que fazem refletir aquilo que a minha alma precisa para ter um encontro direto com o Senhor e também para que eu consiga viver uma vida, mais íntima com o Senhor. Isso é o sentido alegórico. E o sentido anagógico é aquilo que se lê, move o coração a aspirar realidades eternas. Então é quando nós meditamos a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito do purgatório, a respeito da esperança, de confiança no Senhor. Então, todo o sentido anagógico me move para que eu desperte as 3 virtudes teologais. Vamos resumir aí: fé, esperança e caridade. Se você entender aqui os 4 sentidos da Sagrada Escritura, dificilmente você vai cometer o erro de fazer uma interpretação errada e equívoca a respeito da Bíblia. E para finalizar, eu quero deixar 2 perguntas para vocês. Depois de tudo isso que a gente falou, a gente pode concluir que a Bíblia é o caminho que nós precisamos trilhar com a cabeça católica para que nós sejamos conduzidos a Deus. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Todo o direcionamento que você precisa ter ao longo da sua vida, a Sagrada Escritura te dá esse direcionamento. Tudo aquilo que você tem de dúvidas a respeito do Senhor, ela é construída na Bíblia e explicada pela igreja. Então, com base nisso, quanto tempo você se dedica para ler e conhecer a palavra de Deus ao longo da sua semana? E diz aí, quanto tempo que você se dedica para estudar a Bíblia, para que Deus fale com você? Faça esse exame de consciência e percebe a riqueza que você está perdendo
de conviver com o Senhor. É profundo isso. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ler o catecismo, você precisa ter contato direto com aquilo que Jesus nos ensina. E se você lê a Sagrada Escritura, qual passagem da Bíblia fala muito forte ao seu coração? E por quê? Se você já fez uma experiência com a palavra de Deus, com uma leitura da Bíblia orante, qual passagem da Sagrada Escritura fala muito com você? Deixa nos comentários, escreve ali o seu testemunho, usa o e-book que eu vou apresentar para você agora mais uma vez, para que você consiga ter esse aprofundamento na palavra de Deus. E para finalizar, o e-book já está pronto, tá? Ele está postado lá no grupo do WhatsApp. Ele tem 12 páginas e você vai entender exatamente todos esses critérios que nós explicamos no encontro de hoje de uma forma mais aprofundada ainda, com citações, com leitura, com oração e também com as atividades. É gratuito, você vai se apaixonar pela leitura. Eu escrevo de uma maneira muito fácil, ele está bem bonito e eu espero que você use e abuse desse material, até porque não é em todos os lugares que você encontra essa disponibilidade de conteúdo de uma forma tão gratuita assim, tá? Então use e abuse, compartilha, pode usar nos seus encontros de catequese, você que é catequista, você que trabalha em qualquer pastoral de formação. É de grande importância que você tire todas as suas dúvidas a respeito da Bíblia, ok? E eu vou me despedindo mais uma vez. Um grande beijo no seu coração. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Na semana que vem nós iremos continuar falando de Bíblia, só que dessa vez nós iremos fazer uma lectio divina, ou seja, uma leitura da Bíblia orante, e eu vou te dar um plano de leitura completo do Antigo ao Novo Testamento para que você consiga organizar ali o seu desejo de ler a Bíblia inteira de uma maneira consistente e que você não caia em erros de interpretação e também de conversas aleatórias que você escuta das outras pessoas. Fique com Deus, eu espero que você tenha gostado desse encontro e que Nossa Senhora te abençoe e que a palavra de Deus realmente penetre o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.